Então bora lá, testando. Salve, salve galera! Cafezão com César Curti, começando aqui. A ideia desses vídeos é bater um papo com vocês, porque assim como eu, acredito que todos aí devem estar muito confusos, né? Ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira. Desde a parte de treinamento, de nutrição, de mindset, de coaching, de cura. Ninguém mais sabe em quais profissionais acreditar, quem está falando a verdade, quem não está. É muita informação que causa muita desinformação. Então, gostaria de compartilhar com vocês coisas que eu vivencio e já experimentei ao longo da minha trajetória. Lembrando que eu saí do Brasil com 19 anos, larguei uma faculdade pública, que é o sonho de muita gente, larguei um emprego, para morar na Ásia. Depois de 5 anos na Ásia, morando por lugares como Tailândia, Singapura, Hong Kong, Malásia, Indonésia, morei nos Estados Unidos, morei no Oriente Médio, fui para a Ásia, então acabei passando por na verdade por todos os continentes. E nesse meio do caminho eu fui estudando sobre as pessoas, sobre as culturas, sobre as religiões, sobre como todo mundo pensa. E todo mundo é ser humano. Então, independente de qual é a sua crença, a sua cultura, a sua nacionalidade, todo mundo é ser humano. E no fundo, nós precisamos das mesmas coisas. O que o ser humano precisa? O ser humano precisa ser feliz, amar, ser amado e ser livre. Se você tira essas coisas de um ser humano, a gente começa a adoecer, começa a ficar triste, começa a entrar numa depressão, que é muito o que todo mundo está meio que vivendo agora, né? Todo mundo meio perdido. Fala, pô, mas tudo que eu aprendi, que eu precisava ter uma carreira, precisava ter carro, precisava ter família, precisava ter um cachorro, precisava, hoje em dia eu tenho tudo isso, mas não me sinto completo, não me sinto feliz. Então o objetivo desses vídeos vai ser estar desmistificando algumas coisas dentro do que eu estudo, do que eu aprendo, do que eu também ensino. Então galera, inicialmente a gente precisa parar de aprender. A gente precisa primeiro desaprender. Por que isso? Porque a gente está gastando muita energia, consciente e subconscientemente, inconscientemente, nessa necessidade de ter que ser alguma coisa, de ter que ter alguma coisa, de ter que provar alguma coisa, de ter que acreditar em alguma coisa, quando no nosso íntimo, no nosso coração, muitas vezes a gente nem tem certeza se isso é certo ou não. E aí vira um jogo de polaridades, onde a gente fica o tempo todo querendo provar que o nosso ponto de vista está certo. Lembrando que ponto de vista existem inúmeros. Uma coisa que é verdade para você, e é certeza que isso é correto, num outro panorama, num outro ponto de vista, numa outra situação, num outro país, pode ser completamente diferente. E também estar certo. Então, na verdade, várias pessoas podem estar certos olhando pela mesma coisa de lados completamente opostos. Então, muito está sendo falado hoje em dia de desconstrução. Então, o que seria essa desconstrução? Para começar, a desconstrução do seu próprio personagem. Você nasce, te dão um nome, aí te dão uma religião, aí você entra num círculo social da sua escola, da sua faculdade, te dão um status, criam uma persona. Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um coach, eu sou um professor. Só que por trás da religião, por trás do nome, por trás da sua profissão, por trás do seu estilo de vida, tem uma pessoa, tem uma essência. E essa essência está apagada por diversas máscaras e diversas camadas, onde muitas vezes a gente tem tudo aquilo que todo mundo sonha, todo mundo almeja, que foi nos dito que seria necessário para a gente ter uma vida abundante, feliz e grandiosa, e ali no fundo, quando a gente está sozinho ali, deitado, a gente não consegue se sentir feliz, a gente não consegue. E quanto mais coisa a gente tem, mais coisa a gente faz, mais posses a gente tem, menos livre, mais preso àquela máscara, àquela persona, aquele status que você mesmo criou para você. Então, ao longo da vida, me desafiando, não só viajando fora e morando fora do Brasil, lembrando que, digo com muito orgulho, que eu saí de casa com $400 no bolso, juntei meus últimos salários que tinha, troquei para dólar, na época deu $400 e fui para Tailândia com $400 e 19 anos. Então, quem está falando aqui para vocês não é um playboy que tinha tudo, que tinha carro, que tinha profissão, que estava bombando na vida e que é fácil falar. Porque muita gente olha a minha vida hoje, morando aqui em Floripa, com um carro, uma moto, morando num simples chalé, saltando de paraquedas em Dubai, e acha que às vezes as coisas foram fáceis, mas as coisas não foram nem um pouco fáceis. Outro dia eu postei no meu stories uma brincadeira dos 10 anos.
Falei, cara, onde você estava 10 anos atrás? Porque tudo que eu vivo hoje, que eu tenho hoje, 10 anos atrás não existiam. 10 anos atrás eu nunca tinha feito nenhuma corrida de rua. Quem dirá uma prova de 10K, 21, uma maratona. Quem dirá um Ironman, quem dirá um Ultraman. Quem dirá saltar de paraquedas. Eu tinha medo, nunca tinha saltado de paraquedas 10 anos atrás. Nem em montanha-russa kamikaze eu ia. Não dava aulas, não dava palestras, não falava em público. Não tinha moto. Na verdade, fui comprar o meu primeiro veículo. Foi comprado aos 25 anos, que eu juntei o dinheiro para comprar meu primeiro veículo, que foi uma moto. E depois foi um carro Fox 1.0. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum quando a gente assiste a uma pessoa, como é o meu caso, tentando passar uma mensagem bacana, positiva, de motivação, a gente já criar rótulos e criar barreiras. Ah, esse cara não sabe de nada. Ah, a vida desse cara foi fácil. Ah, quem que é ele para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender? Aí que tá. O motivo desse vídeo é dizer para vocês que você não tem que aprender nada. Antes de aprender, o meu convite é desaprender, principalmente tudo aquilo que já não é mais útil. Ah, você aprendeu que tem que ser turrão, porque a vida é difícil e as coisas são assim. Você aprendeu que mulher não presta. Você aprendeu que homem é tudo igual. Tá funcionando isso para você? Te faz feliz pensar assim? Se sim, beleza. Se não, tô aqui para dizer que você pode mudar. Você pode desconstruir. Você pode desaprender. E como um caderno que você pega, vira a página e começa de uma folha em branco, você pode fazer exatamente isso na sua vida. Foi esse o primeiro insight que eu tive no avião indo para Tailândia. Eu comecei a analisar, eu falei, caramba, eu tô indo para um lugar que eu não conheço a língua, não conheço ninguém, não tenho amigos, não tenho família, não sei nem que moeda eles usam lá, não sei nem como é que fala oi. Sawadee-krap, agora eu sei. E eu falei, cara, se ninguém me conhece, eu posso me reapresentar de novo. Como se fosse tudo uma grande peça de teatro. Ninguém conhece o ator que vai entrar em cena, e eu agora vou entrar em cena e vou fazer as coisas da forma como eu acredito que sejam, ou que tenham que ser. Desde então eu fui trabalhando minha consciência, minha presença, através da meditação. Depois descobri que meditação não era só ficar sentado, meditando, aquela cena, né, o yogi, meditando. Não, meditação é isso aqui, ó. É presença. Estou falando com vocês agora, eu estou presente em tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo. Isso é meditação. A meditação pode ser feita na corrida, a meditação pode ser feita no sexo, a meditação pode ser feita enquanto eu calo a boca e tomo meu café. Então, em vez de estar falando com vocês aqui, ó, blá, 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 tomando café, eu paro, tomo meu café e agora eu engulo e volto para falar com vocês. Então, muita informação nesse vídeo, eu sei, mas o que eu quero te dizer é que agora, no momento presente, nesse exato momento que você está me assistindo, você pode começar a reconstruir sua persona, quem você é. Você pode começar a desaprender tudo aquilo que já não serve mais, igual um smartphone. Quando você tem ali fotos, vídeos, aplicativos antigos que não lhe servem mais e estão apenas ocupando espaço, o que você faz? Você deleta. Ou você joga para a nuvem, mas jogar para a nuvem não seria interessante, porque a nuvem seria meio que o nosso subconsciente. Ainda está ali. Se você não precisa mais, desapega. Abre espaço para o novo. Se não, igual um smartphone, você vai ter diversos aplicativos, diversas coisas acontecendo por trás dos panos, tirando sua memória, tirando sua velocidade, tirando sua presença, e você fica perdido, ansioso, depressivo e não sabe por quê. Braninha, vem cá. Ensina pra galera aqui o seguinte, ó. Um cachorro e uma criança, por que eles são muito felizes? Porque eles vivem no momento presente. Não está preocupado se vai ter comida, se vai ter lugar para fazer xixi. Vive o momento presente, acredita que tudo vai dar certo. E quando a gente realmente acredita que tudo vai dar certo, as coisas dão certo. Então quem está dizendo aqui para vocês é o César Curti. Muitos me conhecem como o criador da Mahamudra Brasil, que é um método de desenvolvimento humano e treinamento. 10 anos atrás eu não tinha uma marca, ninguém me conhecia no Brasil, nem morava no Brasil. Não tinha uma moto, não tinha um carro, não saltava de paraquedas, nunca tinha feito nenhuma prova de Ultra Endurance, não tinha saído nos programas da televisão, que todo mundo deseja sonhar em aparecer, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes. Não tinha um aplicativo, não tinha um curso online, não tinha alunos. E eu escolhi seguir essa vida, escolhi estar aqui fazendo esse vídeo para vocês.
ninguém está me pagando absolutamente nada para fazer isso aqui, estou fazendo de coração, de livre e espontânea vontade, porque eu vivo meus sonhos e agora meu projeto de vida, minha missão de vida é servir para que outras pessoas possam também viver os seus sonhos. Porque eu acredito que só assim eu vou estar causando impacto no mundo. Porque eu não acredito que o impacto vai ser quando a gente focar apenas nas crianças, ou apenas nos velhos, ou apenas nos moradores de rua. O impacto acontece no momento presente, quando a gente se torna consciente dos nossos atos e automaticamente a gente começa a inspirar, direta e indiretamente, todo mundo à nossa volta. Então, se você é uma pessoa presente e consciente, você impacta nos seus filhos, você impacta nos seus pais, você impacta no seu mercado de trabalho, você impacta dentro da sua empresa, você impacta o entregador de iFood que vai entregar comida para você, você impacta o motorista de Uber. Porque o olhar, o sorriso, a verdade, isso ninguém tira. E a liberdade também, que nós lutamos tanto para batalhar, lutamos tanto para ter essa liberdade, e hoje em dia a gente se prende, se esconde atrás de um celular, atrás de uma casa, atrás de um carro. Então meu convite para vocês é, a partir de agora, se tornar consciente, respira e começa a co-criar, desconstruir, desaprender para poder co-criar e reaprender. Valeu, galera. Namastê. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.